Olha aí o exemplo. Julho de 94, Fernando Henrique Cardoso chega ao país uma dívida pública em títulos de 62 bilhões. Lula, em 2003, assume o bastão do revezamento com 687 bilhões. E nós chegamos agora, consideradas as operações do mercado aberto, a intervenção do Banco Central no câmbio para não permitir uma apreciação estapafúrdia do real, consequentemente a emissão de títulos para retirar da base monetária o dinheiro em circulação, usado na compra dos dólares, chegamos a quase, hoje, 2 trilhões de reais. Bom, e aí eu concluo. Dois planos de propostas, de ações que envolvem movimentos sociais, a academia, as comunidades culturais, os setores da sociedade que mais reclamam a construção dos direitos humanos e da cidadania, mas, sobretudo, as entidades nacionais. Sobretudo. Por que eu vim para cá? Por vaidade? Eu vim para cá porque, para nós, para alguns de nós no Congresso, sermos interlocutores de entidades como a Anfip, a Unafisco, o Fórum Brasil de Orçamento, a minha entidade nacional dos docentes, o Andes, as centrais sindicais que hoje estão muito mais interessadas em mamar o imposto sindical do que em construir um sindicalismo combativo e independente, mas é dessa relação que nós vamos mudar a natureza do Congresso, nós vamos construir um conjunto de políticas diferentes. Parece-me que tudo que vai acontecer a partir de agora, e o meu partido, o PDT, já decidiu apoiar a candidata ex-ministra Dilma Rousseff, mas vai ser tomado pela lógica dos interesses financeiros. Você é contra ou a favor da autonomia do Banco Central? Eu sou a favor, então fica do lado de cá. Você, não, eu acho que então fica do lado de lá. Vai ser essa conversa miúda, rasteira. Vão tentar fazer com que essa campanha impeça o povo brasileiro de pensar com independência. Mesmo votando num candidato, saber que ele vai ter que ser cobrado para que possa avançar muito mais. E muito mais do que está se propondo avançar, né? Primeiro, libertar o Estado, o Tesouro Nacional e o orçamento fiscal da condição, hoje, de agentes avançados da reprodução financeira do capital. Está escrito, está publicado, está disponível na internet o trabalho do professor Felipe Arestes, da Universidade de Cambridge, do professor Luiz Fernando de Paula, da UERJ, do professor Fernando Ferrari, da Federal do Rio Grande do Sul, onde mostram, após 10 anos de política monetária do regime de metas de inflação, que inúmeros países venceram a ameaça inflacionária sem recorrer às taxas de juros, sem recorrer ao aumento da dívida pública, à apreciação cambial, a tudo isso que nós temos no Brasil, embora tenhamos uma estabilidade monetária e estejamos arriscados a crescer 7% esse ano. Mesmo com tudo isso, houve no mundo opções de política macroeconômica à luz da democracia de cada país, que engendrou caminhos distintos do nosso. Segundo, reformulação da gestão e dos fundamentos da política macroeconômica. Isto não é ciência, isto é convenção, em alguns momentos alimentada por dados econométricos. Mas, acima de tudo, não é ciência neutra, é vontade política, é a vontade política que deve prevalecer na escolha das opções que podem garantir ao país estabilidade, mas estabilidade associada ao pleno emprego e à redistribuição da renda, fruto dessa carga tributária. Ali eu incido alguns dados para a educação. O próximo Plano Nacional de Educação 2011-2020, se quiser universalizar a educação básica com qualidade, tem que sair de 4,5% para 10% do PIB. Senão vai ficar com conversa mole, chamando a sociedade para fazer encontro, congresso, conferência, palestra, projeto, só divide o miúdo, o graúdo, o atacado vai para o lado de lá. Temos que dar um salto para que o Brasil faça, em nome da cidadania, da emancipação, da formação para o mundo do trabalho, para o direito humano ao trabalho. Trabalho sem escolaridade é trabalho de baixo valor agregado, não distribui renda. Economia primária disputa mercado internacional, dá sustentação à balança comercial, mas ninguém precisa de escolaridade para ser cortador de cana, ou no Paraná, ou em Pernambuco, ou no interior do semiárido, ou aqui na região centro-oeste. É preciso mudar a natureza da formação da juventude brasileira, é preciso dar um salto de 4, 5 para 10% do PIB. Radicalização da gestão e do controle social. Estado gordo sem controle é um Estado manipulado por quem tem acesso à mídia, faz opinião, por quem tem acesso à maioria do Congresso, por quem vota o orçamento, por quem aprova a medida provisória de desoneração tributária.
Alguém já deu desoneração tributária para a dona Maria José da Silva, de 53 anos, que mora no bairro de Afogados, em Recife, e ela queria desoneração tributária para comprar uma geladeira mais barata, para comprar uma bicicleta para o filho. Para ela não tem desoneração tributária. Mas para os representantes dos agentes econômicos privados, muitas vezes, também a política fiscal deve ser uma política de incentivo ao desenvolvimento, mas para o lado mais pobre da sociedade não tem desoneração. O que tem, via de regra, no ICMS, Imposto Indireto, é sonegação e muita. Bom, segundo lugar, vamos então ao debate do projeto ideal de reforma tributária, para não dizer que eu não falei dele, nem que eu não falei de flores, né? Primeiro, fim da impunidade fiscal. Eu batizei o refis de Regime Especial de Fomento e Incentivo à Sonegação, e ponto final. Um país que tem decência fiscal não pode ficar a cada biênio estuprando a sua norma tributária para financiar os interesses da acumulação fruto da sonegação. E mais, o nosso país tem receita vinculada pela Constituição. Cada vez que alguém opera contra o fisco estadual e sonega 10 milhões da receita estadual, não está sonegando apenas, não está subtraindo apenas 10 milhões de receita pública. Automaticamente está subtraindo 2,5 milhões mínimos para a educação básica. 1,2 milhão mínimos para a saúde pública. Tem que ser penalizado pelo desvio do patrimônio público e pelos males que causa a ausência de financiamento da educação, a ausência de financiamento da saúde. Projeto que nós construímos, está lá no Congresso para ser votado. Fortalecimento do federalismo fiscal. Isso significa, se a sociedade reconhece e aprova transferência de competências para serem construídas pelos entes inferiores, estados e municípios, a União tem que ter contrapartida, como nós aprovamos na emenda 53 do Fundeb, como temos na emenda 29 da Saúde, estamos agora discutindo as emendas da Segurança Pública. Portanto, mais competências como ente da federação, tem que ter mais arrecadação ou maior compartilhamento do ente geral da arrecadação na órbita da Receita Federal do Brasil ser compartilhada com os estados e municípios, e não com os 20 mil clãs de famílias, como cita Márcio Postman, que hoje concentram os rendimentos da dívida pública. E eu encerro voltando ao paraibano, cidadão do mundo, Celso Furtado. O desafio que se coloca no umbral do século XXI é nada menos que mudar o curso da civilização, deslocar o seu eixo da lógica dos meios a serviço da acumulação num curto horizonte de tempo para uma lógica dos fins em função do bem-estar social, do exercício da liberdade e da cooperação entre os povos. Devemos reconhecer nossa situação histórica e abrir caminho para o futuro, a partir do conhecimento das nossas realidades. É isso que eu queria compartilhar com vocês e tenho absoluta certeza que nós vamos continuar, qualquer que seja o resultado da disputa eleitoral desse ano, vendo a Anfip, as entidades todas que intervêm no plano federal, que são interlocutores no Congresso Nacional, fazendo essa mobilização. E um novo desafio. Temos que recolocar nos eixos da luta unitária da população brasileira as centrais sindicais. As centrais sindicais hoje se multiplicam em busca do imposto sindical. Querem se sustentar compulsoriamente, independente da vontade autônoma do trabalhador. Isso faz com que, ao longo do tempo, nós não estejamos protegidos do surgimento de verdadeiras castas das centrais sindicais, com máquinas gigantescas, que vão estar muito mais preocupadas em sobreviver com o imposto sindical do que em ter legitimidade pela base para fortalecer e ter a defesa dos interesses gerais dos trabalhadores. Por isso, justiça fiscal por si só é saci pererê, só tem uma perna. Tem que ter as duas. A mesma sociedade que se mobiliza por justiça fiscal e princípios tributários eficientes tem que ser a sociedade que se mobiliza por uma distribuição justa e por toda e qualquer forma de abertura para o debate democrático com a sociedade. Daí a nossa proposta de casar a justiça fiscal com uma outra ordem macroeconômica, com outros fundamentos para a política monetária, como estão propondo alguns dos economistas e dos professores aos quais eu me referi. Muito obrigado, um grande abraço a todos.